Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 204, Isaías, de 7 a 9. Bora lá? Isaías 7. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram a casa de Davi. Arã montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acabe e o do seu povo agitaram-se, como as árvores da floresta se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: Saia e leve o seu filho Sear-Jazube. Vá encontrar-se com Acabe no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Que o seu coração não desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, Arã e o filho de Remalias. Porque Arã, Efraim e o filho de Remalias tramaram a sua ruína, dizendo: Vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo, dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: Não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. O Senhor disse ainda a Acás: Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Acás, porém, disse: Não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então Isaías disse: Ouçam agora, descendentes de Davi: Não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. O Senhor trará o rei da Síria sobre você, sobre o seu povo e sobre a descendência do seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assobiará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Síria. Todas virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de além do Eufrates, o rei da Síria, para rapar sua cabeça, os pelos das suas pernas e a sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma novilha e duas cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que elas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 1000 siclos de prata será deixado para os espinheiros e as ervas daninhas. Os homens entrarão ali com arcos e flechas, pois todo o país estará coberto de espinheiros e ervas daninhas. E você não irá mais às colinas antes lavradas com enxada, porque terá medo dos espinheiros e das ervas daninhas. Nesses lugares, os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Isaías 8. O Senhor me disse: Tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher Shalal Hash-Baz. Chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jerebequias, como testemunhas de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: Dá-lhe o nome de Maher Shalal Hash-Baz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me.
Já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem imensamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens, e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Com as asas estendidas, cobrirão toda a tua terra, ó Emanuel. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, todas as terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criarem estratégias, estas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Assim disse o Senhor com sua forte mão sobre mim, advertindo-me de não seguir o caminho deste povo. Ele disse: Não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos Exércitos é quem vocês devem considerar santo. É a ele que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Para os dois reinos de Israel, ele será santuário, mas também uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o testemunho com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Eu confiarei nele. Aqui estou, com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel, somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando disserem a vocês: procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz da manhã. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois, olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão lançados em densas trevas. Isaías 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. As figueiras bravas foram derrubadas,
mas nós a substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso, tudo, a ira dele não se desviou. A sua ira, desculpem, a sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor cortará de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, em um único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, e os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo e desorientam, e aqueles que são guiados e deixam-se induzir ao erro. Por isso, o Senhor não terá nos jovens motivos de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são ímpios e perversos, e todos falam tolices. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome espinheiros e ervas daninhas, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo. Ninguém poupará o seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim e Efraim contra Manassés. Juntos, eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, a sua mão continua erguida. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.